nesse instante venha aplicá-la de acordo com o teu querer, vontade, bondade ao nosso coração. Fale conosco, Pai, e dirija-nos, ó Deus, cada ato, levando a nossa mente e o nosso coração cativo ao Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos uma grande dificuldade humana que se chama idolatria. Nos tempos de Josué houve um tipo de idolatria. Na Idade Média a igreja arranjou um jeito de ter outras idolatrias, aquelas figuras iniciais que eram colocadas na igreja para melhorar a didática, depois passou a servir para adoração. Aqueles grandes nomes do Novo Testamento foram colocados como intercessores. Então foi um tipo de idolatria da Idade Média. A idolatria do nosso tempo é outra: a beleza externa, poder, riquezas, o culto ao corpo, o consumismo, bebidas, esporte, sexo como divindade e por aí vai. Então o nosso tempo ele sofre muito com isso. Uma reportagem do Bruno Freitas, ele fazia um apanhado sobre adolescência, juventude, pornografia, como uma espécie de Deus deste século, que tem destruído a vida de pessoas aos montões. Ele escreveu algo que precisamos ponderar. Ele escreveu assim: um pacote de depressão, ansiedade, déficit de atenção e até uma alarmante incidência de disfunção erétil, transtornos ligados à compulsão por vídeos, cresce com o risco de tornar ou tomar a pornografia por sexo convencional, perfil sexual na cultura da agressividade e dominação. É alarmante a quantidade de meninas que se suicidam. A pornografia altera a atividade cerebral, assemelha-se a dependente de drogas. Antes da escola ou do Estado entra o papel preponderante dos pais. Aqui ele fazia uma exposição sobre os perigos da pornografia, essa espécie de idolatria do nosso tempo, e o papel da família. O problema é: onde estão os nossos pais? Como os nossos pais podem ajudar se muitos deles também estão enfiados nisso? Bom, games violentos. Irmãos, há vídeos, ou games sensuais, eróticos ao extremo, inclusive são eróticos do ponto de vista da própria sociedade humana comum do nosso tempo. O brinquedo dos meninos são brinquedos esquisitos. Eu não vou ter tempo aqui de contar, eu já contei algumas vezes a história daquele menino que, de tanto ler as cartilhas dos CIOs, ele se tornou um bandido, e o sonho dele era se tornar um matador. Bonecas sensuais, vocês não sabem, mas existem pessoas casando com bonecas, principalmente no Japão. Homens casando com bonecas, são bonecas do jeito que o freguês quer, ele vai lá e manda fazer uma boneca para ele daquele jeito. Olha só a que ponto nós estamos chegando. A sensualidade precoce, corremos o risco, inclusive, irmãos, de perder essa nossa geração. Esse mês é o mês da família, não vamos tratar especificamente sobre família, mas por que não, nesta noite, falarmos um pouquinho sobre isso. Corremos o risco de perder essa geração. Por quê, irmãos? Porque há tantos objetos de idolatria no nosso meio, e a sociedade se agarrou tanto a essas peças idólatras, até mesmo na igreja, que nós corremos de fato um risco muito alto. No texto em que lemos, retrata a vida de Josué. Josué era o ajudante de Moisés, e depois ele era comandante do exército, passou a ser então o primeiro-ministro, o chefe do povo, absoluto do povo de Israel. E aí, como veio também os cargos, os postos altos, também aumentaram-se as responsabilidades de Josué diante de Deus. Josué foi chamado com cerca de 40 anos, passou 40 anos no deserto, depois uns 30 anos, ali depois que eles chegaram em Canaã, ele foi um líder por 30 anos na conquista da Terra Santa, e os mais velhos, com exceção de Caleb, eram todos com menos de 70 anos. Então Josué e Caleb eram os velhotes da turma, e o resto tinha bem menos idade do que eles, era todo mundo relativamente jovem. E aí ele está se dirigindo a este povo numa situação muito difícil, e
E os irmãos vão reparar que em muitos momentos nós lemos esse texto da Bíblia de maneira equivocada, errada, não prestando atenção no que ele está de fato dizendo, porque por muitos momentos nós ouvimos pregações e pregações, como se esse texto dissesse uma coisa e na verdade ele diz outra. O povo que viu comer o maná, o povo que viu sinais e prodígios em pleno deserto, agora de posse da terra que Deus havia lhes prometido para o pai Abraão, coisa de uns 500 anos antes, esse povo agora dá sinais que eles estão deixando definitivamente o Senhor. Mas eles não deixam de jurar, eles estão sempre dizendo que amam o Senhor, que vão servir o Senhor acima de tudo e de todos. Josué tem este compromisso de tratar este povo e neste momento fazer com este povo, deixar um memorial de que a vida que eles tinham decidido viver era uma vida que traria dificuldades, problemas para toda aquela nação. Quero falar nessa noite sobre o tema, quando o povo jura apenas verbalmente. Primeiramente, o que é que Deus fez para o povo israelita? Deus fez alguma coisa para essa gente? Vamos recordar alguns feitos. Irmãos, aqui o povo está em Siquém, uma cidade importante. Ali eles estão reunidos, os anciãos, os cabeças, os juízes, os príncipes, os oficiais das armadas daquela gente, do povo de Israel. E eles então estão se apresentando diante de Josué e também diante de Deus. E Deus então recorda: nós podemos fazer isso. Ora, Deus chamou a família de Abraão, que vivia além do rio. Eles viviam lá na Suméria, eles viviam ao longe daquela região para a qual Deus havia os transportado. Deus então chamou Abraão. Sara era estéril, Abraão era velho, e Deus deu um filho para eles, chamado Isaque. Deus disse que abençoaria a descendência. Passado um tempo, 70 pessoas descem para o Egito, e de lá Deus transporta, sob a direção de Moisés e de Josué, Caleb e outros, Deus transporta coisa de 3 milhões de pessoas para possuir a terra de Canaã, a terra prometida. E Deus então foi ao Egito, ouviu o clamor daquele povo que estava sofrendo como escravo ali, e os tirou com mão forte do Egito, destruiu o Egito e fez muitas obras extraordinárias. Abriu o mar vermelho, tirou água da rocha, mandou comida, deu água, roupas, tudo que o povo precisava, Deus fez em pleno deserto. E agora, como se fosse algo naquele momento, algo recente, Moisés está dizendo que aquele povo protegido por Deus, guardado por Deus, de lutas, de problemas, de vespões, de gafanhotos, etc, eles foram salvos. Um detalhe: Deus disse assim: vocês foram salvos sem espada e sem arco, porque a batalha, em outras palavras suas, eu venci para vocês. E Deus continua a dizer o que Deus havia feito para o povo de Israel. Ora, vocês herdaram, possuíram uma terra que eu dei, que vocês não trabalharam por ela. Vocês chegaram aqui e encontrou tudo pronto. Ora, vocês habitaram cidades que vocês não construíram. Vocês chegaram, botaram os moradores para fora e moraram nas casas. Vocês usaram e comem até hoje de uvas cujas vinhas vocês não plantaram, porque vocês chegaram e expulsaram os donos dessas vinhas. Não foi assim? Porque eu expulsei para vocês. E Deus, irmãos, havia feito a Israel uma obra ainda muito maior, mas tudo isso Deus está dizendo para eles que foi por graça. Deus chamou Abraão por graça, Deus cuidou daquele povo por graça, Deus fez com que eles fossem vitoriosos até aquele momento. Tudo por graça, por amor, era a obra que Deus estava fazendo para o povo de Israel. Por conta disso, Israel deveria reconhecer e dar a honra devida ao Senhor. Então aqui o texto nos diz no verso 14: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses. Vocês precisam jogar fora as obras de idolatrias que vocês possuem. Esse era o sinal prático de que Deus seria temido e servido pelo povo de Israel, se eles jogassem fora os deuses que eles estavam servindo. Esse era o sinal. Irmãos, de nada adianta se dizer: eu temo ao Senhor, eu isso e aquilo para Deus,
mas nós guardamos as idolatrias. Então Deus fez uma grande obra para o povo de Israel. Por graça Deus cuidou e deu muito mais do que eles pensavam possuir. E esse povo, então, digamos, eles estão ali, as pessoas estão reunidas, o povo reunido, e o povo está ouvindo tudo aquilo e estão dizendo assim: graças a Deus, nós somos muito gratos por tudo aquilo que o Senhor fez, e nós iremos corresponder a toda boa obra. O povo então vai jurar para Deus, mas eles fazem uma jura de boca para fora. Eles dizem que vão servir, mas não dá muito para confiar nesse povo. Eles responderam, se você ler todo o texto anterior, o contexto anterior e posterior, eles respondem assim: nós nunca deixaremos o Senhor. Como nós iremos deixar o Senhor, aquele que é o nosso Deus? Como é que nós seríamos tão maus, de que nós poderíamos deixar aquele que nos tirou do Egito, aquele que fez os sinais, aquele que nos livrou dos inimigos, abriu o mar, etc, etc, aquele Senhor mesmo que nos deu essa terra, nós nunca lhe deixaremos. Vocês já notaram que nós também fazemos assim? Deus me deu vida, Senhor, muito obrigado pela vida, obrigado pela saúde, não é assim que a gente ora? Não é? Obrigado pelo emprego, obrigado pela família, obrigado pela empresa, pelos filhos, pela esposa, etc, pelo carro, né? Por que não? Pela casa. O Senhor me atendeu na dificuldade. Israel também, mesma coisa. Versos 16 a 18, parte desses versos assim: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Ele nos fez subir da terra do Egito, nos guardou por todo o caminho, expeliu de diante de nós a todas essas gentes, porquanto é nosso Deus. Senhor, o Senhor é nosso Deus de verdade. Irmãos, que palavras fortes e bonitas esse povo aqui está dizendo para Deus nessa reunião com Josué. Se fosse no nosso tempo, a gente diria assim: mas que gracinha, né? Fulano ou fulano, ele não falta dos cultos, está sempre na igreja, ele até dá o dízimo, não é? Ele não falta no culto da noite, até participa de um pequeno grupo de discipulado. Aí ele é pastor. Irmãos, nada disso importa se nós não deitamos fora os nossos deuses, as nossas idolatrias. Muitas idolatrias nós possuímos, irmãos, e nós precisamos ter todo cuidado com elas, porque elas podem destruir a vida espiritual. As idolatrias modernas, quero citar algumas novamente: a sensualidade de graça e fácil, a sensualidade que era até décadas atrás algo que era vergonhoso, em que as pessoas tinham vergonha de serem sensuais. Hoje já não é mais. O termo piriguete se tornou um adjetivo desejável, buscado, comprado a preço de ouro, porque, irmãos, a sociedade foi acoplando a idolatria de tal modo que ela nem percebe mais onde ela está. As pinturas, as roupas, os sapatos, os carros, as joias, o dinheiro, séries da TV. Há pessoas que têm idolatria com séries da TV, que misericórdia, novelas, filmes ou qualquer outra coisa que se coloca entre nós e Deus. Qualquer coisa que você tenha, que fica entre você e Deus, é errado. Ah, mas é minha filha, meu filho, meu marido, meu esposo, será o quê? Meu trabalho, meu dinheiro, ou a beleza, qualquer coisa que você colocar entre você e Deus é idolatria, e Deus não se agrada. Então Josué chega ao ponto de olhar para o povo, com todas aquelas declarações daquele povo. Josué, porém, tem uma posição e uma opinião muito bem definida a respeito daquela gente. E aí entra uma parte do texto que às vezes muitos de nós lemos errado todo o tempo, e a partir de hoje não vamos ler mais. A dúvida do povo é detectada por Josué. Irmãos, se tem uma coisa perigosa, e na vida espiritual muito mais, é relacionada à dúvida. Aquele que duvida, irmãos, é semelhante àquele que o vento carrega para onde quer. Nós precisamos ter firmeza em relação às nossas convicções de fé, de família, de valores. Martin Luther King escreveu que aquele homem, aquela pessoa que não tem uma causa pela qual morrer, ele não merece viver. Nós precisamos ter coisas pelas quais nós brigamos, pelas quais nós defendemos, ao ponto de defender
diante ou usando a nossa própria vida, por que não? E a verdade do Evangelho é esse tipo de verdade que nós não podemos jamais negociar. É claro, é óbvio que entra a graça de Deus em nós para nos dirigir em todas as circunstâncias, mas nós não podemos jamais nos esquecer de que nós não podemos duvidar, temos que estar firmes e do lado do Senhor. Josué percebe que o povo não está bem. Eu digo para os irmãos que a pessoa, o homem de Deus, precisa saber quando as coisas não vão bem. E um detalhe interessante, se você pega lá nos dias de Ezequiel, Jeremias, aquele pessoal ali, aqueles profetas, os falsos profetas estão dizendo assim: vai tudo bem, vocês não precisam se preocupar que vai tudo bem. Nos dias, inclusive, dos últimos dias da região do norte, com Jeroboão II, nos dias de Amós, os falsos profetas diziam: vai tudo bem, a religião está indo bem, as pessoas estão indo nos lugares de adoração, a riqueza, nós nunca tivemos tão bem financeiramente como agora, vai tudo bem. Mas Deus levanta um tal de Amós e diz: não vai bem não, vai mal, e Deus vai trazer juízo sobre vocês, assim, porque a pessoa de Deus consegue ler, consegue enxergar além daquilo que os outros comuns não estão vendo. Então Josué está vendo além do que essas pessoas estão vendo. Josué está vendo além das declarações que essas pessoas fazem ou estão fazendo. A afirmação é que depois da morte de Josué, as coisas ficaram ruins. Não é isso que você já ouviu? Josué não foi como Moisés. Moisés preparou um líder que foi o próprio Josué, mas Josué não preparou ninguém. É porque não tinha ninguém para preparar. Ele não deixou ninguém. Depois que ele saiu, o povo se corrompeu. Mentira, o povo já está corrompido ainda com Josué. O povo não está ouvindo mais. Irmãos, não adianta ser Josué, ser Moisés. Quando o povo é obstinado, não se ouve a Deus. Quando a pessoa é obstinada, a palavra de Deus não entra no coração. A pessoa não aceita o Evangelho de Cristo de maneira alguma. Josué, então, irmãos, está diante do povo que estão complicados diante de Deus. Vejam o que diz Josué no capítulo 24, verso 15, que lemos. Vamos ler novamente. Porém, preste atenção nessa leitura: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Quem? Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa já decidimos diferente, nós serviremos ao Senhor. Não foi assim? Irmão, Josué não está aqui deixando uma alternativa para o povo, para que o povo servisse a Deus ou aos deuses estranhos. É isso que ele está falando? Não. O povo não tem alternativa. Não é que Josué não está dando alternativa, porque eles já haviam escolhido. O Josué está apenas dizendo para esse povo, em termos de alternativa, o seguinte: olha, vocês, por que vocês então não decidam em servir aos deuses que os vossos pais serviram lá longeão de nós? Ou vocês largam esses deuses dos nossos pais de outrora e sirvam esses que vocês arrumaram agora, que antes tinham os deuses dos nossos pais lá de trás. Aí agora vocês estão entre aquele e este agora que vocês descobriram na terra de Canaã. Então vocês deveriam escolher entre os de lá e os de cá. Mas ele não está dizendo assim: vocês escolham entre os deuses e o Deus verdadeiro, porque o povo já havia feito uma escolha, apesar de toda basófia, de toda lorota, que eles iriam servir ao Senhor de verdade, não é assim? Eles já haviam decidido abandonar o Senhor. Eles já haviam decidido fugir da presença de Deus, servir a mentira e a idolatria, irmãos. E o quadro que se segue, irmãos, depois de Josué, da morte de Josué, é dramático. O povo entra no período chamado período do juízo, talvez tenha demorado uns 320 anos esse período, em que o povo sofre barbaramente. Uma nação consolidada, o povo na terra. Aí, por conta da desobediência, os inimigos vão entrando na terra, minando as resistências, colocando o povo vassalo na própria casa, colocando o povo humilhado, pagando impostos,
sofrendo horrores, não podendo servir ao Deus de Yahvé do jeito que eles tinham vontade de servir, porque o povo havia abandonado a Deus. Então quero ler de novo com os irmãos, para os irmãos tirarem a prova dos 9, de que de fato não há uma escolha, porque o povo já havia escolhido não servir ao Senhor. Preste atenção: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou quem? Jeová? Não, os deuses dos amorreus e cuja terra habitais. Eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a Yahvé. Nós não serviremos nem os deuses de lá e nem de cá, nós serviremos ao único Deus. Mas seria melhor vocês escolherem os de lá e os de cá. Vocês estão fazendo inclusive uma confusão grande. É melhor escolher entre esses falsos deuses. Se o ouvinte aqui fosse um débil ou alguém sem nenhum discernimento, ele ouviria e até concordaria, talvez pensando que Josué estivesse uma escolha entre Yahvé e os deuses, assim. Mas Josué deixa a coisa bem clara. Vamos ler aqui o verso 19. Josué diz assim para eles: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso. Vocês não poderão servir ao Senhor. Não, porque esse Deus é santo. Vocês não podem servir esse Deus, porque esse Deus é um Deus zeloso. Josué, na minha opinião, está dizendo mais ou menos assim: esse negócio de ser crente não é para vocês. Desistam. Mesmo, vocês não vão conseguir. Deus tem critérios, Deus tem ciúme, não é? Deus é santo, Deus é zeloso, Deus não falha com a sua palavra, não é verdade? Deus não retrocede as suas promessas. Vocês não vão conseguir servir esse Deus. É melhor vocês desistirem mesmo. Façam uma escolha, vai ser melhor para vocês. Vocês vão ficarem cocheando entre os deuses de lá e os de cá. Escolham os de lá ou os de cá e fiquem com eles só. Mas esse negócio de Jeová, vocês não têm jeito nessas coisas, não. Porque Deus é um Deus que exige um padrão que vocês não estão dispostos a viver. Irmãos, é óbvio que essa palavra é uma palavra dura, mas é a palavra que Deus tem para mim e para você no nosso tempo. Nós estamos querendo servir ao Senhor e ao mesmo tempo servir aos deuses da aleluia, não é? Dos nossos pais antigos. Queremos também servir aos deuses de agora, que nós encontramos deuses novos, os deuses da pornografia, do adultério, da prostituição, da vaidade sem fim, irmãos, daquilo, irmãos, que corrói a nossa imagem e semelhança com o nosso Criador, que nos distancia da santidade de um Deus santo e de um Deus zeloso. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias maus, em que de alguma maneira as pessoas e o povo está sendo separado em dois rebanhos. Preste atenção nisso, irmãos. O mundo está sendo separado entre dois rebanhos. E há um rebanho pequeno que ficará, um pequeno rebanho, o rebanho do remanescente apenas, o rebanho grandão, que entra pelo portão largo, irmãos. Este não é o portão e não é o rebanho de Cristo. É dura a palavra, mas é a realidade também dos nossos dias. Irmãos, a igreja não tem sido a igreja sal da terra e luz do mundo. Ela é grande, ela tem 50 milhões de pessoas no Brasil, ela tem até alguma expressão mesmo política, de contingente de pessoas, etc, mas essa igreja tem muito pouca autoridade espiritual, pouca autoridade da oração, o poder do evangelho, da separação, da santidade e da pureza, irmãos. Seria muito triste se Josué aparecesse aqui e dissesse para mim: olha, pastor, esse negócio de ser crente não é para você, não dá para você. Você ficaria feliz com isso? Se o Senhor Jesus descer na sua cama, te acordar nessa noite e falar: vamos ter uma conversa,
Abandona a igreja de Cristo, porque a igreja não é para você. Você não tem um jeito daquele povo, você não gosta daquilo. Você é diferente, irmão. Eu sou um Deus santo, eu sou um Deus zeloso. E a obra que eu tenho não serve para você. Aqui não há uma decisão por Cristo pelos deuses. Não. Porque eles já estavam condenados à perdição. O povo insta para servir o Senhor. Eles dizem, as pessoas estão dizendo, nós não te deixaremos. Se você estivesse lá, diria assim, mas que lindo foi aquela hora em que todos levantavam as mãos e diziam que eram do Senhor. Ai, que coisa maravilhosa! Colocaríamos no Face, colocaríamos nas redes sociais. Que lindo o povo levantando a mão dizendo, eu sou do Senhor, no domingo à noite. Mas será que ele é do Senhor na segunda, na terça, na quarta, ou ao sair dali? Josué diz, vocês mesmos são testemunhas disso, já que é assim. Deitem fora os deuses, já que vocês então, olha, observe só, já que vocês então estão fazendo essas declarações lindas que eu não acredito, joguem os deuses fora. Eles não jogaram. Não jogaram. Eles não deitaram fora os deuses, porque eles amavam mais os deuses do que a pessoa do Yahvé Todo-Poderoso. O povo chegou a dizer assim, nós obedeceremos a sua voz. Vai obedecer. Vocês não têm jeito para coisa, vocês não conseguem. Josué mandou então escrever aquilo que eles estavam dizendo. Josué diz assim, isso agora vai ser lei. Escreveu esse quem? Escreveu aquilo, irmãos, aquelas palavras na lei, e mais, colocou uma grande pedra ali em Siquém, debaixo de um carvalho lendário, ao lado do santuário do Senhor, do tabernáculo que ali estava. E esta pedra ouviu, Josué disse, e ela será testemunha contra vocês, de que vocês disseram que obedeceriam ao Senhor, mas vocês não vão cumprir isso, e Deus vai cobrar de vocês com isso. Cristã, indignamente, nós participamos da mesa do Senhor, na ceia do Senhor, lá a partir de 23 de 1 Coríntios 11, lá no 28 diante, o apóstolo começa então nas palavras de Jesus Cristo a apertar com relação à nossa responsabilidade. Ele diz assim, não comeis o corpo de Cristo dignamente, cada um pese pela sua própria consciência. Há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que estão mortos, porque comem do meu corpo indignamente. Eles não conseguem discernir o corpo de Cristo. Esse povo que está aqui era exatamente isso. Eles não discerniam quem era Deus. E eles achavam então que podiam embolar os deuses de lá, os deuses de cá, os antigos e os novos deuses, incluir Yahvé no meio do negócio e continuar. Não dá, Yahvé não caminha desse jeito. Deus é santo, Deus é zeloso, Deus é glorioso, Deus é majestoso. Não dá, vocês não conseguem. Que essa palavra possa nessa semana incomodar a mim e a ti em relação a essa palavra aqui de Josué. Eles ouviram essa dura palavra do servo de Deus: não podereis servir ao Senhor. Mas por que, Josué, que nós não podemos servir ao Senhor? Porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus zeloso, e vocês não têm nada disso. Vocês não conseguem isso, vocês não querem isso, vocês não querem ceder, porque se vocês quisessem, vocês teriam chegado aqui e lançado os deuses fora. E eles estão lá fazendo lindas declarações de amor, mas os ídolos estão guardados, não é? Amamos ao Senhor, cantamos e o glorificamos, mas os ídolos estão guardados. Você pode até não desistir de Deus, mas Ele pode ter desistido de você. Eu encerro dizendo, ainda pensando na família. Tem um texto, uma parte do texto de Oséias, que Deus disse para o povo de Israel, o povo do norte, que chegaria um momento que Ele esqueceria de seus filhos. Aí um dia eu lendo esse texto comecei a me perguntar: Deus então pode esquecer dos nossos filhos? E aí eu não posso falar o que seja, mas na minha cabeça naquele momento
eu entendi. Não, Deus não vai abandonar os nossos filhos. Não. Deus já nos abandonou. Nós somos a geração lá dos anos 60 de Woodstock, que resolveu, irmãos, seguir o próprio erro. A geração que abandonou o Senhor, a nação que abandonou a vergonha, que abandonou os ditos dos pais, que abandonou a disciplina, as regras. A geração que quer liberar a maconha de qualquer jeito, drogas, o sexo ilícito e qualquer outra coisa que bata de frente com aquilo que dirigiu a sociedade por todos esses milênios. Nós estamos agora destruindo tudo aquilo construído até agora. Então nós não somos a geração que veremos os nossos filhos abandonados. Nós já somos a geração abandonada. Converse com os irmãos militares que fazem turno pela noite, pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Há hordas de moleques andando por essas ruas, meninos menores. O policial me contou coisa de 40, talvez até 50 moleques andando pelas ruas, procurando coisas para poder fumar o crack deles. E eles saem como zumbis por toda noite andando pela cidade. Isso não é uma geração, esta não é uma geração esquecida por Deus. As baladas, as festas regadas à bebida alcoólica e a êxtase. As mulheres, as meninas estão bebendo muito mais do que os meninos. O corpo do homem não é justificativa, mas ele tem muito mais resistência ao álcool do que o da mulher. As mulheres estão bebendo, estão indo para as boates. As meninas jovens e bonitas, elas estão indo para a boate e tendo relações sexuais com tantos homens, elas nem sabem quantos. Irmãos, e dizem que isto é festa, é a alegria da juventude. Irmãos, não é essa uma geração que Deus abandonou. Josué diria para a nossa geração: vocês não têm jeito para isso. Vocês não têm jeito de crente. Vocês não têm cheiro de crente. Vocês não têm expedientes para ser crente. Vocês não gostam de ser crente. Vocês não conseguirão ser aquilo que ele precisa ser, que vocês precisam ser, porque Deus é santo e Ele é zeloso. Que Deus, irmãos, venha nos guardar, e que nós sejamos, irmãos, o remanescente de Deus. Que nós possamos, irmãos, no grande dia fazermos parte da família de Josué. Quando Josué então disse: porém eu e minha casa. Lá não tem Deus estranho, porque nós já decidimos desde sempre a servir aos Glória a Deus. Irmãos, vamos decidir servir o Senhor de verdade. Que a graça de Deus seja sobre a minha casa, minha família, eu e Álvaro, você sabe, você na sua casa, na sua família. Servir o Senhor. E se preciso for, que Deus te mostre os deuses estranhos que há na sua vida e na sua casa, para que você jogue fora. E sempre há, na minha alma, no meu coração há. O Espírito Santo mostra que Ele me dê graça e te dê graça de lançarmos fora os deuses. Aqueles sentimentos lá do coração que é pecaminoso, que Deus ajude a arrancar aquilo e jogar fora. Vamos deitar fora os nossos deuses hoje, porque esta seria a única prova de que aquele povo de fato poderia ser Deus. Aqui não há uma possibilidade, sirvam a Deus ou sirvam os deuses. Não, Josué está dizendo, eu estou servindo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês só têm duas alternativas: ou os deuses velhos ou os deuses novos. Que Deus nos dê graça, irmãos, de que nós não tenhamos nem deuses velhos nem deuses novos, mas que tenhamos um único Deus que dirige a nossa vida, que nos guarde. Estamos chegando o tempo, irmãos, se chegou o tempo do fim e a igreja de Cristo será arrebatada, nós entraremos em dias maus, entraremos em dias difíceis. Se esse governo que estamos vivendo hoje chegou o tempo de ser o governo do anticristo, você precisa estar com as suas vestes alvejadas, porque não dará tempo, você ficará para a grande tribulação, porque Jesus irá arrebatar a igreja dele quando as coisas começarem a complicar aqui a vida do servo de Deus. Mas eu quero dizer pela fé, e os irmãos comigo também dizem,
quando Ele me fizer chamado, lá estarei. Amém? Oxalá seja breve a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.